senhora presidente, fazendo uso aqui da tribuna novamente, é interessante porque a gente começa dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e aí a confusão começa e a gente não consegue desejar paz, mas assim... Então, assim, reiterando aqui os meus votos de um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, eu queria fazer um esclarecimento que, por força da politização, muitas vezes, o debate verdadeiramente científico, ele fica inviabilizado. Eu estou muito preocupada com essa questão em torno da vacinação das nossas crianças, né? A colega a deputada Analice, que me antecedeu, ela é enfermeira. Eu tenho certeza que ela também quer o bem das crianças, como todos os que estão se manifestando querem. Mas nós precisamos, vamos dizer assim, mergulhar um pouco mais nessa discussão, na análise dos tais estudos, antes de comprar, vamos dizer, uma tese, né? Antes de comprar uma tese. Infelizmente, né, o presidente Bolsonaro é uma pessoa que desperta paixões, tanto paixões para o bem, vamos dizer assim, de quem gosta muito dele, como paixões de ódio. E sempre que ele abraça uma pauta, quem gosta dele abraça junto, por respeito, por deferência, e quem não gosta dele abomina a pauta. E isso é muito ruim, porque o debate científico, efetivamente, um debate não apaixonado, quando se trata de saúde, ele é necessário. Então, a Anvisa aprovou a vacinação das crianças. O tal do comitê técnico que orienta o Ministério da Saúde também aprovou. Qual é o grande problema, né, nessa tal aprovação? Primeiro, infelizmente, a dinâmica que tem sido aplicada no país é de que a aprovação é tomada como obrigação. Então, a Anvisa aprovou. Uma semana depois, estão adotando medidas para obrigar. Então, se confunde aprovação com obrigação. Esse é o primeiro ponto. E não é apenas uma obrigação pro forme, não. As pessoas são impedidas de entrarem nas UBSs, de fazerem exames de saúde, de retirarem os seus remédios, são impedidas de trabalhar. Os jovens e os adolescentes, e agora, tenho certeza, as crianças, serão impedidos de entrar na escola. Então, o problema dessa tal autorização, primeiro, é que não é uma mera autorização, é uma coação. É uma coação. Eu convivo majoritariamente com pessoas que desejam se vacinar, não só com a primeira, nem só com a segunda. Eu tenho amigos e parentes que estão esperando a 5ª dose. É uma coisa impressionante. Eu respeito. Mas eu também convivo com uma minoria de pessoas que, por serem alérgicas, que por tratarem com homeopatia, por terem uma outra mentalidade, por terem tido reação à primeira dose, não desejam se vacinar. E essas pessoas precisam ser respeitadas. No caso das crianças e dos adolescentes, a situação é ainda mais séria. Por quê? Não é só porque são crianças e adolescentes e porque a Constituição Federal diz que eles são nossa prioridade absoluta. Não é só por isso. É porque a Covid, diferentemente do sarampo, da pólio, da meningite, não é uma doença que acomete crianças e adolescentes de maneira diferenciada, de maneira grave. Não é. É uma doença que acomete primordialmente idosos, pessoas com comorbidade, pessoas adultas. Nas bulas das vacinas, eu não estou inventando nada, basta ler as bulas. Basta entrar nas Anvisas do mundo inteiro, está na primeira tela. Os efeitos adversos são conhecidos e reconhecidos. Casos são reportados,
ninguém que seja sério, nenhum cientista sério, nega que há riscos. Ninguém nega que há riscos. O que dizem é o seguinte: são poucos casos, os benefícios são os maiores do que os riscos para a coletividade. Se é assim, primeiro, precisa da liberdade de escolher. E no que concerne às crianças, é necessário reconhecer que os riscos são maiores do que os benefícios. Por quê? Porque elas não são acometidas da forma grave da doença. Olha lá. Tem risco de pericardite, tem risco de miocardite, tem risco de trombose, isso está na bula. São poucos casos. Tem risco, mas são poucos casos. Calma, gente, estou raciocinando aqui, vocês estão me atrapalhando. Tem risco, mas são poucos casos. Mas os adultos correm risco com a doença. As crianças não. Então, nós estamos submetendo de maneira obrigatória crianças e adolescentes ao risco de pericardite, de miocardite, de trombose, sendo que a doença propriamente não as acomete de maneira grave. Quando eu debato essa pauta com algumas pessoas que são ferrenhas defensoras da vacinação de crianças, em regra, elas olham para mim e dizem assim: mas Janaína, e os pais? E os avós? Se as crianças não forem vacinadas, elas podem transmitir. Primeiro, os vacinados também transmitem. Os vacinados também adoecem. E segundo, ainda que assim não fosse, não é constitucional, não é moral, não é ético usar as crianças e instrumentalizar as crianças, submeter as crianças a um risco, ainda que diminuto, para proteger adultos. Qualquer sociedade que se preze faz os adultos se sacrificarem em prol das crianças e não o contrário. Se não há a garantia de que as crianças serão beneficiadas por essa vacinação, o mínimo que a gente tem que ter é o direito das famílias decidirem. O mínimo. O mínimo que a gente tem que ter é o direito de dialogar, de debater, de exigir pesquisas, de exigir dados, de exigir transparência. Mas nós não podemos. Por que nós não podemos? Porque qualquer mortal que ouse fazer perguntas básicas, como, por exemplo, tem algum estudo que não seja feito pelas próprias vendedoras? Qualquer mortal que faça uma pergunta básica, ele é calado com a pecha de bolsonarista. Não, vocês são ignorantes, vocês são bolsonaristas. Eu precisei fazer um requerimento de informações, protocolizei ontem, não sei nem se vai ser publicado no Diário de amanhã, perguntando sobre os casos que foram reportados. Porque nós não conseguimos acessar esses dados. Nós temos dificuldade para fazer o relato de efeitos adversos. No mundo inteiro, deputado, no mundo inteiro, esses efeitos são reconhecidos e são debatidos com transparência. E a população escolhe que riscos que prefere correr. Aqui não. Aqui, quem ousa dizer, nossa, mas a pessoa se vacinou, 18 dias depois teve um infarto, será que tem a ver? Bolsonarista, negacionista, ignorante. Nossa, mas o garoto se vacinou, não tinha problema nenhum de saúde, faleceu durante o sono 14 dias depois. Não tem nada a ver. E aí vem aquele mantra: os riscos da vacina são muito menores do que os benefícios para a coletividade. Pelo amor de Deus, parece que está todo mundo automatizado. Então, é necessário parar de achar que quem quer debater riscos-benefícios de vacinação, que quem quer discutir o lobby das farmacêuticas, que quem está exigindo estudos que não sejam das próprias vendedoras, é preciso parar de achar que são todos bolsonaristas. Não são. A politização desse tema só favorece o lobby. Só quem está ganhando são as farmacêuticas,
que são importantes em desenvolver fármacos, desenvolver vacinas, são, mas não são deuses. Os estudos das próprias vendedoras precisam ser olhados com olhar crítico. Diz que nós